E olha só, muitas pessoas sofrem com sinusite, rinite e outras infecções das vias aéreas superiores. E algumas vezes essas enfermidades são facilmente confundidas com resfriado e até gripe. Quem vai explicar mais sobre isso é o Dr. Deusdedit Brandão, que é otorrinolaringologista do Hospital Memorial. Palavrinha difícil. Doutor, obrigado pela participação. Antes de falar da rinite e da sinusite, eu queria puxar um pouco a nossa conversa para o novo coronavírus. Quando a gente fala muito de uma nova doença na TV, nos jornais, nós já entramos num pânico e você já olha, nossa, eu estou com isso, eu encontrei alguém que estava na China, será que eu peguei? É meio que uma loucura, um frenesi da população e não é bem assim, né? A gente tem que ter calma nesse momento, principalmente quem está em casa, para não ficar dando buscas do Dr. Google, né? Com certeza, Gustavo. Boa noite, obrigado pelo convite. É exatamente isso. Na verdade, existe um grande frenesi acerca do coronavírus, né? Existem alguns cuidados, sim, que devem ser tomados. Nós não temos ainda nenhum caso confirmado aqui no Brasil. Os repatriados de Wuhan, os testes já mostraram que eles não têm, ou melhor, não estão infectados pelo vírus. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado. Se a gente for buscar no Google, realmente vai... a população entra em desespero. Tem alguns cuidados que devem ser tomados. Sempre proteger, quando for tossir ou espirrar, sempre proteger com a região do cotovelo, colocar um lenço à frente do rosto, né? Sempre que possível lavar as mãos com água e sabão ou com detergente neutro, enfim, e também com soluções de álcool gel. Isso ajuda a evitar a transmissão, da mesma forma que proteger os olhos, né? Evitar de ficar manipulando, principalmente quando estiver fora de casa, fora do ambiente domiciliar, ficar manipulando nariz, boca, passando a mão no rosto, porque o vírus ele é transmitido, ele é melhor, você adquire o vírus, né, a partir de contato com as mucosas do nosso corpo. Falando mais sobre rinite e sinusite, eu acho que deve ser comum, o senhor já deve receber muitas pessoas no hospital, que nem sabiam que tinham rinite e sinusite. Muita gente confunde diversas vezes, estou com um problema aqui, é resfriado, é gripe, e nunca vai tratar, e de fato está com uma rinite, está com uma sinusite, né? Sim, isso é muito comum. Na verdade, os pacientes, não é incomum essa história do paciente chegar e falar assim, doutor, eu tenho um resfriado o tempo inteiro, eu tenho gripe o tempo inteiro, estou o tempo inteiro com o nariz corizando, entupido, obstruído, né? Sensação de nariz tampado, com espirros. E, na verdade, esses sintomas eles são sintomas típicos de um quadro de rinite. A rinite ela é uma irritação do revestimento do nariz do paciente. Ela pode ser tanto de causa irritativa, alérgica, quanto de causa infecciosa. E os sintomas principais são obstrução nasal, secreção, tanto que escorre pelo nariz aqui anteriormente, quanto secreção que escorre lá para a garganta, né? A redução da percepção de cheiro, né? E espirros, coceira, prurido no nariz. No caso da rinite alérgica, que é causada, desencadeada pelo contato do indivíduo, do paciente, com aquilo que ele tem alergia, é muito comum que o paciente tenha prurido, especialmente prurido ocular. Quando o paciente tem esses sintomas nasais que eu falei, associado com o sintoma de coceira nos olhos, né, prurido nos olhos, isso aumenta a suspeita da gente para que o paciente de fato tenha uma rinite alérgica. E o grande problema é quem vai lá e se medica em casa, faz o auto-receituário. Isso pode complicar casos de rinite e sinusite que são tratados pelas pessoas de maneira errada, como se fosse uma gripe, um resfriado. Toma lá um chazinho, todo mundo tem uma receita para curar resfriado e gripe, né? Sem dúvida. No caso da rinite, é muito comum que os pacientes utilizem vasoconstritores, que são remédios que fecham os vasinhos lá do nariz, dão um alívio imediato, mas a longo prazo eles acabam tendo um efeito rebote. O paciente acaba tendo sintomas, a persistência dos sintomas e, por vezes, o agravamento deles. Então, essas medicações que são vasoconstritores, que trazem um alívio imediato da obstrução nasal, eles não devem ser utilizados por tempo prolongado. E sempre sob recomendação médica. O ideal é tentar tratar a causa do problema e não, né, o sintoma secundário lá. É impressionante, porque tem de gente que adora ficar com aquele espirrinho no nariz, né? Aquilo faz um mal danado. Existem medicações tópicas, medicações para se aplicar no nariz que elas são muito bem-vindas. Por exemplo, os corticoides tópicos, né, que são anti-inflamatórios.
O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado são com os descongestionantes nasais, né? Esses daí são... E vira até vício da pessoa. A pessoa fica viciada naquilo ali, né? Exatamente. É muito comum que os pacientes desenvolvam a longo prazo um vício de fato, uma dependência daquela medicação. Né? E aí acabam usando compulsivamente em uma quantidade bastante inadequada, trazendo uma série de repercussões a longo prazo. Doutor, obrigado pela participação, pelas explicações. Que é isso, eu que agradeço.